Olá, sejam bem-vindos a mais um Pará Mais Agro que está acontecendo durante a Expo Dom Eliseu, em Dom Eliseu. A gente veio até o município, que é um grande município agrícola, um grande polo agrícola, e não só agrícola, pecuário, avicultura, tem de tudo aqui. E hoje a gente vai conversar com os grandes gênios da tecnologia e para a gente conversar um pouquinho também sobre agricultura sustentável. É possível agricultura sustentável? O que é agricultura sustentável? O que a tecnologia tem a ver com isso? E para isso a gente está aqui com o seu César Macedo. Oi, seu César, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o César, né? Também conhecido como Macedo, sou agrônomo, sou produtor rural aqui de Dom Eliseu e hoje eu estou, como primeiro secretário do Sindicato Rural de Dom Eliseu. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Com a gente Prazer é também nosso. está conversando o Fernando Sisto. Oi, Fernando, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite aí, fazer parte dessa entrevista junto com o César aí, que é um cara pioneiro na região sobre agricultura de precisão, tem muito a agregar. E estamos aqui, bom, eu sou proprietário e diretor da Agro São João, que é uma empresa onde trabalhamos com a agricultura e pecuária no mesmo local, fazendo uma sinergia e integração entre as duas. Então já dá para ver que eles são especialistas no assunto tecnologia, né? E para começar, né, para a gente chegar nessa parte de tecnologia, acho que o ideal é a gente primeiro conversar sobre essa tão falada agricultura sustentável. O que seria essa agricultura sustentável? Vocês conseguem me ajudar nesse conceito? Claro. Primeiro você, Fernandinho. Opa, obrigado, César. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ir no conceito, né? Sustentabilidade. Na minha visão, a sustentabilidade ela parte de um tripé entre a economia, que é a base, ou seja, não tem como existir uma sustentabilidade se a base econômica não estiver muito bem feita. Se isso estiver ok, automaticamente a parte social e ambiental automaticamente se ajusta. Então, para mim, um conceito de sustentabilidade é esse tripar, essa base econômica que vai dar precedentes de você ter algo ambiental e social. Essa é a minha visão para que a sustentabilidade aconteça, né? O negócio ele tem que ser viável economicamente. Complementando o que o Fernando disse, né? Recentemente eu tive assistindo uma aula inaugural de um colega nosso lá na Universidade de Oklahoma e foi bastante interessante porque ele abriu a aula dele mostrando o seguinte: olha, toda atividade rural, ela precisa ser economicamente viável. E a questão ambiental, ela vem em último plano. Por quê? Porque se eu não consigo ser economicamente viável, naturalmente a questão ambiental vai ficar de lado. É uma questão meio óbvia, né? Então, o que que a gente precisa ter? Nós precisamos ter um ambiente sustentável, economicamente sustentável, socialmente sustentável, né? E ambientalmente sustentável. Qual o desafio? Compatibilizar esses três pontos, Sim. né? A partir do momento que eu não tenho um equilíbrio econômico, o resto fica de lado, Cai por terra, né? né? Então, o que que nós podemos fazer? Existem vários mecanismos, várias ações que a gente pode tomar, como produtor rural, para que a gente consiga chegar nesse ponto. Sim. E existe muito aquela dificuldade, ai, o pequeno agricultor, o agricultor de propriedade pequena, de agricultura familiar, eles não conseguem fazer a agricultura sustentável, muito porque o senhor falou mesmo que tem que ter a base econômica, social, tudo juntas. E se eu estou ali só para me manter vivo, como é que eu vou conseguir preservar, por exemplo? Perfeito. Eu diria, desculpa, Fernandinho, Não, mas é isso. e aí eu diria, eu vou mais além, né? Eu acho que a gente tem que definir produtor rural. Ele não é pequeno, ele não é familiar, ele é produtor rural. Ele tem uma propriedade rural e ele está ali produzindo, Sim. seja para ele e sua família, seja para comercializar. O que nós podemos fazer para que esse produtor consiga sobressair, né? É o conhecimento, a informação. Existem várias informações que estão aí espalhadas. Hoje nós temos um acesso muito grande da tecnologia, da informação, né? E nós não estamos sabendo usar. E os próprios órgãos oficiais podem usar isso para apoiar esse produtor. Sim, aí como aí a gente tem que
largar esses conceitos que a gente, na verdade, o senhor mesmo falou antes da gente começar, que existe muito esse conceito, é a agricultura subsistência, é o pequeno produtor. A gente vai sempre diminuindo eles, mas a gente tem que incluir eles dentro do nosso conceito. Estamos dentro do mesmo barco, todo mundo está aqui pela agricultura, pelo agro, e somos todos produtores rurais. Sim, Exatamente. O exatamente que isso aí. muda é só a escala, né, César? Exatamente. E aí, quando você fala pequeno produtor, você acaba marginalizando ele como, bom, você não faz parte do nosso ambiente. E é por isso que o César foi muito incisivo de falar que somos todos produtores rurais. Faz uma seção que, na Exatamente. verdade, só mais dificulta todo esse processo para chegar na agricultura sustentável, seria isso, né? É exatamente isso aí. Coloca um passo. Aí o senhor falou também que para conseguir, vocês, na verdade, os dois falaram, para conseguir a agricultura sustentável, precisa dos 3 tripés, né? Economia, social e ambiental. E para chegar tudo nisso, precisa de informação, precisa de conhecimento. E como que se chega nesse conhecimento? Como tá tudo aberto, na verdade, né? Sim, sim. A grande maioria do conhecimento está aberto. Na internet tem inúmeras ações, né? Porém, a grande maioria não consegue, às vezes, chegar nessas ações, né? Qual seria o modelo melhor para ele? Quem que pode ajudar isso? Quem que pode ajudar esse produtor rural hoje? Ações da FAEPA, do Senar, da Emater, né? Que pode fazer com que essa informação chegue a esse produtor rural. E a gente consegue ir muito mais além, porque, na verdade, é, existe essas entidades para ajudar o produtor rural, esse que é menos esclarecido, mas o que na verdade ele tem que ter é uma mudança de mentalidade. Ele tem que entender que ele não é pequeno, ele tem que entender que ele é capaz e que esse desejo de mudança tem que vir dele, tem que vir. Ele precisa aquele cara. Essa é a minha situação de vida hoje e eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero mudar. Sim. Eu acho que a partir desse conceito que ele trazer para dentro dele e entender que ele precisa de ajuda, fica tudo mais fácil, né? Acho que a Emater e todos esses órgãos que conseguem trazer, olha, para a sua propriedade aqui, o seu melhor negócio hoje é, sei lá, goiaba, abacaxi, leite, enfim, ele vai conseguir, mas ele tem que tirar da mentalidade dele que ele é pequeno, e sim que ele é um produtor e que ele tem tudo para poder dar certo. Tem espaço para isso também, para Sim, todo mundo, né? para todos, né? A Temos gente estava espaço para todos. em Pixuna mês passado, e aí a gente foi numa propriedade rural que era de agricultura familiar, né, como a gente estava falando. E era um produtor rural que ele queria mudar a forma que ele vivia. Ele trabalhava para outro produtor rural. Ele falou: não, eu consigo fazer isso. Então ele foi atrás de formação, foi atrás dos cursos, foi atrás da prefeitura e conseguiu mudar a história. Agora ele tem a própria gado de inseminação artificial que ele aprendeu a partir do curso Que legal. e valorizou o produto dele. Ele falava, antes as minhas vacas, né, que ele falava, eram só baratinhas, 700. Agora eu consigo vender por 7.000 reais. Então, os 700 reais que eu investi na inseminação artificial, para conseguir lá o produto, né? Fiz a própria inseminação que eu aprendi a partir do curso, e hoje em dia as minhas vacas valem mais de 7.000 reais. E elas estão aprimorando, porque eu não planejo vender, eu planejo continuar aprimorando isso para conseguir agregar valor nisso. E tudo isso a partir de tecnologia e informação. Né? E aí vocês são grandes exemplos de tecnologia, de uso de tecnologia, de uso de informação dentro da própria propriedade de vocês. Vocês conseguem compartilhar um pouco disso com a gente? Com certeza. Na verdade, isso é algo que vem acontecendo ao longo dos anos, e o César acompanha a Agro São João já tem o quê? Uns 12, 13 anos, né, César? 13 anos, né? Que a gente está junto ali, e tudo é um processo. Tudo é um processo que começa com com um desejo de verticalizar para conseguir produzir mais na mesma área, e isso acontece com o tempo. Está acontecendo. Na verdade, a gente não está pronto. A gente tem quesitos de melhoria que a gente vai procurando essa intensificação. Só que isso só é possível com consultorias como a do César para trazer essas análises de precisão, porque hoje o maior trabalho do César dentro das fazendas é mostrar para o produtor, olha, você precisa ser mais eficiente na sua adubação. A adubação química custa dinheiro
E se eu jogar o adubo de qualquer jeito no meu solo, eu vou gastar mais do que eu preciso. Ou seja, ele não está inventando a roda, mas ele está fazendo o trabalho dele de uma forma mais eficiente, porque a adubação de precisão ela já existe há muitos anos, porém, trazer de forma eficiente e de uma linguagem clara para o produtor usar faz toda a diferença para reduzir os custos. Automaticamente você consegue produzir mais com menos, que esse é o conceito de uma fazenda mais sustentável. Sim, sim. É isso aí. Quando você começa, o primeiro passo, né, seria fazer análise de solo, que é uma coisa elementar, Elementar. né? É o básico do básico. Para começar, Você, a partir daí, você começa a entender como que está seu solo. E com essa análise de solo, você consegue dosar o nutriente necessário para aquilo que você pretende cultivar. Seja cacau, seja açaí, seja soja, seja milho, seja pastagem, né? sim, Então, é uma informação necessária. Essa informação vai me gerar uma sustentabilidade econômica dentro da fazenda. Consequentemente, eu tenho uma estabilidade social. A minha família consegue ter um padrão de vida melhor. Eu consigo fornecer um nutriente. Quando a gente fala comida, comida é carregada de nutriente. sim, Então, eu consigo fornecer um alimento melhor para a sociedade. sim. E aí a minha fazenda começa a ser sustentável. Do contrário, eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, eu não tenho conhecimento, eu não sei o que plantar, eu vou detonar o meu solo, e aí, que futuro que me sobra, né? A não ser migrar para a cidade. Sim. Aí vai deixando o campo e não é exatamente isso que a gente quer. Na verdade, a permanência no campo através do conhecimento faz toda essa roda girar, não é criar uma roda Exatamente isso. Não nova. é criar uma roda nova. Exatamente. Nós estamos na era da informação. O Quem novo tem petróleo. é, O novo petróleo chama-se informação. informação, nós estamos na era da informação. A internet tem milhares de informações. Basta você procurar. Isso é com certeza. E aí, quais são todas essas tecnologias que todo mundo fala? Tem muitas tecnologias. Aí o pessoal sempre passa os drones. Que eu particularmente não Vou acho o fazer uma drone piada uma aqui. Pro César é o algoritmo. big data. É. Então, assim, se você começar, por exemplo, a agricultura de precisão é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta para você tratar dados, né? Então, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida na década de 70 nos Estados Unidos para você tratar informações, né? Mas para você analisar esses dados, você precisa ter alguém que tenha capacidade técnica. Ele Exato. não é simplesmente juntar os dados, né? Quem vai analisar os dados? Esse analista é que vai conseguir transformar os dados em realidade para o produtor. E aí você tocou num ponto interessante, o drone. O drone é uma ferramenta, né? Ele é muito utilizado e ele chegou na nossa realidade, por quê? Porque na China, de onde é o maior fabricante de drone hoje, é chinês, você tem propriedades que não tem como ser mecanizado, Sim, né? Não tem Precisa, como né? você fazer nada mecanizado. Então, a única ferramenta que eles encontraram foi o drone. Excelente ferramenta, desde que seja usada com conhecimento. O que a gente tem observado é exatamente o contrário, né? Há um certo descontrole no uso da ferramenta, né? De pessoas que não têm capacidade técnica para usar a ferramenta e aí, consequentemente, causa danos aos vizinhos, sim. né? Esse É, é um problema. até porque hoje não existe, qualquer um pode comprar um drone e fazer o que quiser com o drone. Não existe uma normativa para regulamentar isso daí, né, César? Não existe um controle, né? Porque qualquer pessoa pode comprar um drone. E aí isso é um perigo também, porque a informação ela ajuda, mas ela acaba sendo que, se não bem tratada, se não feita como de qualidade, prejudica os outros. Exatamente, Exatamente. é isso aí. Aí tem que tomar um cuidado. É. Além disso aí, por exemplo, uma outra ferramenta que no mundo moderno tem demais são as imagens satélites, Sim, né? É uma ferramenta bastante interessante, desde que bem utilizada, né? Nós podemos tirar aí inúmeras informações dela. Mas, de novo, né? Volta ao ponto. A pessoa tem o conhecimento para usar?
as imagens? Porque se ela não tem, de nada vale. Sim. Eu acho válido falar aqui também um trabalho que o César faz, e Agro São João também, que é sobre o monitoramento integrado de pragas. Hoje, o César, ele trabalha com software da, es- da, es- da Da Syngenta, Singenta. aonde tem um tablet, ele treina as pessoas para ir na lavoura, monitorar as pragas, e aí, baseado nos dados desse software, ele vai dizer, olha, está na hora de aplicar o inseticida nesse talhão porque as pragas aqui já estão, ou não está na hora de aplicar porque as pragas não estão dando, ainda não está dando danos a essa lavoura. Porém, dentro de uma lavoura é criado zonas aonde tem muita infestação. Olha, nesse talhão aqui tem que ser aplicado e aqui não precisa aplicar. E se você tem um drone e trabalha de uma, claro que com pulverizador dá para fazer também, mas eu digo assim, se você tem um drone e sabe trabalhar de uma maneira eficiente, você vai reduzir o que o monitoramento integrado de pragas faz? Ele reduz o uso de inseticidas enfim, dos defensivos, ele diminui esse uso. Por quê? Porque você sabe aonde você tem que aplicar com maior quantidade e aonde não tem que aplicar. Então, só aí tem uma redução. Ou seja, a sustentabilidade começou por onde? Bom, se eu não preciso aplicar, é mais economia, porque o produto é caro. Então, se a gente sabe que o custo hoje, tudo é muito amarrado, muito apertado, eu não posso estar jogando produto à toa na lavoura. Então, com o uso de drone, o uso do monitoramento integrado de pragas, e juntamente com as imagens de satélite, você consegue definir muito bem o seu manejo, né, César? Se você Sim. puder falar um pouco sobre isso. O manejo integrado de praga é uma prática antiga, Sim. né? Tem mais de 50 anos que ela foi criada no Brasil e cada região ela varia um pouco, mas a metodologia é a mesma. De novo, é a informação, né? Existe a ferramenta e como que eu posso usar essa ferramenta ao meu favor? Em qualquer atividade agrícola, qualquer que ela que seja, você pode fazer o manejo integrado de pragas. Porque ela busca o quê? Utilizar, né, o mínimo possível de insumos agrícolas, economicamente viável. Então, eu reduzo o meu custo. Se eu reduzo o meu custo, sobra mais dinheiro para mim no caixa. Sim. Esse é o foco do manejo integrado, né? E, naturalmente, se eu uso menos insumo agrícola, eu estou protegendo quem? O ambiente, né? Os inimigos naturais. Eu estou criando um ambiente favorável para me produzir um alimento mais saudável, né? Esse é o foco. Mais uma vez, é uma ferramenta bastante interessante e o Fernando tocou num ponto. Então, a gente já faz manejo integrado de pragas. Nós temos, inclusive, várias áreas, né, de soja, de milho, que não usamos mais inseticida, né, por conta dessa ferramenta. Uhum. E aí, o senhor falou muito sobre a superação de usar o conhecimento como de uma forma certa, né? Que existe um perigo. Como a gente supera isso, na verdade? Putz, eu acho que é um Conhecimento. grande É, desafio. Conhecimento. conhecimento. Mas e quando a pessoa pega o Quando, conhecimento e aplica errado? eu acho, primeira coisa, por exemplo, tem o conhecimento, ele chega no campo, por exemplo, através do Senar. Quando o Senar faz os cursos, né, às vezes a pessoa fala, cursos de preparo de alimentos. Parece uma coisa básica, né? Sim. Mas se a pessoa não sabe preparar bem o alimento ou guardar o alimento no momento certo, ele não vai ter uma alimentação saudável. Se ele não tem uma alimentação saudável, ele não vai ter energia para o trabalho, ele não vai ter saúde. É importante as ações do Senar. O treinamento, a capacitação traz o conhecimento. Trazendo o conhecimento, a pessoa começa a ter capacidade de mudar o ambiente que ela está. Exatamente. A ideia é que o produtor rural reconheça que ele precisa desse conhecimento, dessa tecnologia, dessas inovações, e reconheça que não é só adquirir conhecimento por adquirir. Eu acho que o principal motivo é porque o mundo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era diferente do que está hoje. E cada dia que passa, essa mudança ela é mais rápido. A questão toda é que aqui no Brasil, a gente tem uma abundância muito grande de recursos. As nossas terras, há 20 anos atrás, não precisava adubar para a pecuária, porque tudo isso aqui era floresta. Quando essa floresta foi derrubada
e virou nutriente para o solo, os pecuaristas ficaram há vários anos utilizando o solo sem pôr adubo. Só que chega uma hora que a conta vem. Tudo aquilo que você tira e não coloca, uma hora acaba. Só que aí o que acontece? Muitos desses pecuaristas ou desses produtores rurais, eles começam a perceber isso mediante a dor. A dor, porque a seca está mais severa. Não, a tua seca não está mais severa. A seca existe todo ano, há vários anos existe seca. Só que o teu solo está mais pobre e você não percebeu isso. Então, com a dificuldade que vem, que o nosso país é um país muito rico e muitas vezes a gente diminui a, a- por a gente ser pessoas extrativistas, a pessoa demora para se ligar. E quando se liga, às vezes é tarde e o cara precisa vender a propriedade. Ou quando o cara se liga e dá tempo ainda dele entender, cara, o jeito que eu fazia não dá mais certo. Eu preciso mudar. É onde entra essa necessidade de procurar a ajuda de um técnico, porque a grande dificuldade, César, você que lidar com vários fazendeiros, né? O César, ele chega na fazenda do cara e fala, meu amigo, você tem que fazer isso, isso e isso. O cara ainda duvida dele. Pô, o cara estudou para isso. E o cara ainda teima com você, não teima? Ah, normal, né? Entendeu? Normal. E a gente, aqui no Pará, eu acho que também tem um outro desafio, que é exatamente o que você falou. Aqui tem muito aquela ideia da agricultura extrativista, de lidar com esse extrativismo. Tem essa superação ainda no Pará. É uma dificuldade para isso. Eu É, penso desse jeito também. eu falo assim, nós estamos na terceira fase, né? A primeira fase foi a extração da madeira, Uhum, né? A riqueza da madeira, onde grande parte dela foi perdida, porque naquela época que teve as aberturas, não tinha estrada, não tinha Sim. serraria, enfim, não se conseguia aproveitar essa madeira. Então, esse patrimônio foi perdido, né? Parte dele. Depois veio a pecuária, que foi a segunda fase, né? sim. Então é a fase extrativista da pecuária, que Na não tinha. verdade, ainda teve o carvão É verdade. Teve o carvão no meio do no meio do caminho aí, né? caminho. Foi uma associação do carvão com a pecuária, Pecuária. né? E agora nós temos a agricultura, né? A Sim. agricultura tem N ferramentas, e isso todos os produtores que nós estamos na região estão praticando agricultura. Seja independente de que tipo que seja, né? Porque todo mundo fala agricultura, ele relaciona com soja e milho, Sim. né? Não é. Qualquer atividade, por exemplo, eu planto pimenta do reino. Aqui na região tem alguns produtores. Dom Eliseu foi um grande produtor de pimenta do reino. Só que as pessoas esqueceram que tinha que ter algumas práticas. E aí, naturalmente, ela desapareceu. Mas é uma atividade rentável, né? Nós estamos agora com a entrada do cacau, Sim, né? ontem falaram, já tem 2 produtores grandes de É, cacau. mas o cacau requer conhecimento, Muito requer conhecimento. tecnologia, né? Então, de novo, né? Toda atividade agrícola, ela requer o conhecimento para que eu consiga manter o meu negócio. Nós estamos falando de uma atividade normal, né? Um comércio, ele precisa ter conhecimento de gerir o negócio dele, né? Ele precisa ter lucro, porque senão o comércio Sim. dele fecha. A atividade rural é igual, não muda. Só que nós temos um fator que a gente lida, que é a natureza. E é dentro do estado do Pará, muito grande. É, nós temos muito por fazer, nós temos um estado muito rico, né? E aí, voltando um pouquinho, eu tive agora numa região dos Estados Unidos, que era no Texas, uma região que chove 400 milímetros por ano. E E produz. pecuária forte, 400 milímetros. Aqui nós chovemos 2.000, 1.800 e estamos reclamando, Exatamente. né? A gente trata a seca como se nunca tivesse É, existido, né? e lá eles se planejam para enfrentar aquilo. E lá tem um detalhe, além da seca, eles têm o frio, né? Nós temos neve. Aqui Parte do no ano não, estado do Pará não tem nem isso. não O Brasil, ele tem 1/3 a mais de rebanho do que os Estados Unidos. Essa é uma informação que eu vi esses dias. 1/3 a mais do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos produz o dobro de arroba que o Brasil. Só pra você ter uma noção da nossa ineficiência. O presidente Javier sempre fala, o estado do Pará é todo rico, então tem todas as potencialidades para ser o maior. Não tem nevada, Não. não tem geada, chove o ano todo. Então, o que que falta, né? Planejamento, conhecimento e, de fato, o produtor querer, querer mudar, querer produzir mais. E eu acho que esse é o ponto-chave. Sair da zona de conforto.
Exatamente Parar de isso aí. pensar, sou pequeno produtor. Exatamente. Não Exatamente. existe pequeno Eu produtor, sou né, César? produtor. Sou Produtor rural. produtor rural. Somos Sou produtores produtor rural. rurais. Todos somos. E é tão importante isso que você pode pegar o exemplo de um hambúrguer, né? Quando você pega um hambúrguer, você vê o pão, que é representado pelo trigo, que é representado pela agricultura. Quando você pega a carne, representada pela pecuária. Quando você pega o queijo, também é pela pecuária e laticínio. E onde vem o tomate e a Cultura. agricultura hortifruti, Sim. né? Então você vê que não existe hambúrguer sem esses elementos. Não existe agricultura sem todos esses elementos. Assim como no lanche é a nossa vida do agro. É isso. Tem uma coisa que, infelizmente, o agro ele foi muito dominado por outros discursos que impossibilitaram esse avanço tão grande que a gente poderia ter. Assim, tem que preservar o meio ambiente. Sempre preserva, coloca a floresta em pé. Mas o agro ele consegue se manter além disso. E a gente foi permitido que se falasse muito sobre o agro sem ser pessoas do agro. Então é por isso mesmo que, por exemplo, o podcast está aqui para que pessoas do agro falem sobre o agro. Tá certo. Exatamente. E você tocou num ponto da floresta, né? Ora, a floresta por si só, ela não tem renda para o produtor, Exato. Não né? tem renda para o país, né? Não tem renda. O que que eu posso tirar da floresta? A grande maioria das vezes nada, né? Mas a sociedade cobra do produtor isso. Tudo bem, você quer que eu mantenha a minha reserva? Eu mantenho, mas você vai ter que me pagar por isso. Já existe um modelo de pagamento por serviços ambientais. Existe um modelo. O Banco Mundial pagou a Universidade de Yale, onde eu estudei, para criar um modelo. E foi criado um modelo. Sim. O Banco Mundial gastou 50 milhões de dólares para criar o modelo. Só que na hora de pagar, né? Quem que quer? A grande questão é o seguinte: quem quer pagar isso? Ninguém quer pagar, a sociedade não quer. E o produtor tem que ficar sozinho com o ônus. Aí tem que ficar cobrando. Só Naturalmente, recebe a cobrança. aí entre ele sobreviver e ele derrubar a floresta, qual você acha que ele vai fazer? Sim. Ele vai derrubar a floresta, é uma questão de sobrevivência. Aí volta tudo naquilo que a gente falou. Como é que eu vou ter uma agricultura sustentável se eu estou tentando sobreviver? Como é que eu vou Exatamente. preservar a minha reserva se eu só quero me alimentar? Exatamente. É que assim, ó, existe duas coisas a serem analisadas daí que é muito importante que o César falou. Existe o produtor, na verdade, o produtor rural hoje no Brasil é o é quem mais conserva o meio ambiente, é o produtor rural. Porque é o seguinte, esse desmatamento que aconteceu no passado era necessário que acontecesse para que a gente fosse dono das terras, ou seja, o desmatamento foi necessário no passado. Hoje existe uma lei dizendo que você não pode mais desmatar, nananã, menos que 20, mais do que 20% aqui no Pará, né? Sim, sim. Não pode ser mais do que isso. Enfim, existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida e a gente não vai discutir ela. Agora, o ponto-chave é que existe uma meia dúzia de gente que desmata para fazer coisas erradas, que isso é 0,0 alguma coisa por cento, que isso tem que ser punido, mas existe o produtor que está ali, igual o César falou, em relação à subsistência, e que se ele não fizer aquilo ali, ele vai. Então, assim, tem que separar quem é criminoso e separar quem está precisando realmente tirar aquela madeira ali, porque senão vai morrer de fome. E não há essa separação para todo mundo do agro é criminoso. Sendo que não. Exatamente isso. Existe uma separação. Existe uma separação, né? Exatamente. É imputado ao produtor rural brasileiro algo que não lhe é devido, né? Uma delas é que o ônus da conservação da reserva é só dele, não é da sociedade. Não, é um bem da sociedade, mas ele sozinho tem que arcar com o ônus, né? Ora, se é um bem da sociedade, então nós vamos dividir o custo disso aí. Nós não podemos. Essa dicotomia tem que acabar. O pagamento por serviços ambientais é uma excelente solução. Nós temos casos em Minas, por exemplo, que a cidade tinha uma fonte de água que estava secando. Então, ela resolveu pagar os produtores para produzir água. Então, foram recuperar nascentes, Exato. né? A partir do momento que você paga, ele vai preservar. Sim. Esse programa, inclusive, que foi criado pelo Banco Mundial com a Universidade de Yale, foi bastante interessante. Enquanto o produtor recebia o pagamento por serviços ambientais, ele manteve. A partir do momento que foi criado o modelo,
que acabou o dinheiro, que não se pagou mais, ele voltou a fazer o que era antes. Esse é muito legal que ele falou, que tem uma analogia que fala o seguinte: por que que a baleia está em extinção e a vaca não? Não é essa analogia? Porque Simples assim, né? simples A assim. baleia te dá dinheiro. Tem alguém A mantendo vaca te dá aquele. dinheiro. A baleia dá dinheiro? Não. Não. Olha só que bastante interessante que os americanos tudo para eles tem que dar lucro. Sim, Por exemplo, lá você tem a temporada de caça ao pato. Então, naquela época, você pode caçar o pato, né? Então, você cria um negócio de caça ao pato. Passou daquela época, você não pode mais matar o pato. O pato está na rua, você não pode nem atropelar. Porque Está é época nos de parques, reprodução dele, né? você não pode fazer nada. Por quê? Porque eles criaram um negócio. Então, o pato está se multiplicando, o cervo está se multiplicando. Por quê? Porque criou um negócio rentável. De novo, a questão ambiental é importante, mas primeiro ela tem que dar lucro, sim, né? E nós fomos imputados de que não pode ter lucro, que lucro é feio. É feio. Não é. Qualquer negócio tem que dar lucro. Se não der lucro, fecha as portas. Fecha as portas. exatamente. O país quebra, no caso, de modo geral. Exatamente. Quando eu sou das relações internacionais, tem uma área de economia internacional, a gente faz os cálculos, né, da balança comercial. Quando ele ficava negativo, as professoras falavam, gente, esse país não serve, não funciona, não está rentável, não adianta manter, aí vai atrás de empréstimo internacional, se endivida mais ainda, e isso só E gera você tem que problema. pagar a conta depois. E tem que Exato. pagar a conta, e muito mais pesada. Então tem que ser rentável, tem que fazer a produção rentável, tem que fazer a sua propriedade rentável, e para poder chegar nesse sonhado agrossustentável, que já é, na verdade. Não é eu falo sonhado, que a gente está falando dos outros produtores que ainda não conseguem, mas já é. Por exemplo, o de vocês é o agrossustentável. Exatamente. Dentro da Agro São João, a gente tem um projeto, Juliana, até 2028, a gente quer ser 10 em 4. A gente quer produzir 10 mil hectares em mais de 4. E a gente só vai conseguir isso fazendo o uso da informação, tecnologia, com um bom planejamento para que isso aconteça. Não é fácil, confesso que tem vários gargalos aí, mas é totalmente possível e eu tenho certeza que isso vai acontecer ao longo desses anos. Com certeza. É isso, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Acredito que poderíamos conversar mais, mas o tempo é curto. Eu queria deixar um espaço aqui para vocês se despedirem do pessoal, em poucas palavras, para a gente falar um tchauzinho. Pode começar, seu Luiz César. Bom, de novo, né? Frisar que a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis Do mundo. do mundo. Apesar de todos os empecilhos, todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, seja de ONGs interessados economicamente, né, com interesses econômicos, seja muitas vezes do próprio governo, que impõe uma série de restrições, nós somos a agricultura mais sustentável. E o maior produtor em inúmeros produtos, o maior exportador em inúmeros produtos. Então, nós temos tudo para crescer. Vai depender de nós fazer o dever de casa. Com certeza. Fernando? Bom, na verdade, agradecer o bate-papo, que esse podcast aqui impacte a vida de quem está assistindo, que quem vê isso entender que tudo isso que nós falamos é possível, não é um bicho de sete cabeças. Lembrar que o agro ele é 1/3 do PIB brasileiro. O agro, moçada, ele não pode parar jamais, porque é o agro que vai mudar a realidade da família, que vai mudar a realidade do Brasil. Então, eu aposto todas as minhas fichas que o agro ele vai mudar o futuro dessa nação. Não parar de pensar que o agro é ruim, porque o agro em nenhum momento é ruim. Ele vai manter todo mundo, inclusive você aí na sua mesa, que está almoçando e assistindo a gente. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua participação de vocês aqui. E o Para Mais Agro vai continuar durante toda a Expo do Eliseu com mais conversas sobre daqui a pouco a fruticultura. Tchau, tchau!